Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de hidráulica básica, capítulo 2, exercício número 28. Vamos ao enunciado. Um fluido de viscosidade μ igual 0,0048 Newton-segundo por metro quadrado e densidade igual a 0,90 flui em uma tubulação lisa de 0,30 metros de diâmetro, com velocidade média de 1,5 metros por segundo. Calcule a tensão de atrito e a velocidade a 100 milímetros do eixo da tubulação. Bom, temos aí que o objetivo do exercício é calcular a tensão de atrito e a velocidade a uma distância de 100 milímetros a partir do eixo da tubulação. Então, para facilitar aí o entendimento dos cálculos, vamos fazer a representação da tubulação. Bom, então temos aqui a representação de uma tubulação de diâmetro D, que é conhecido no valor de 0,30 metros, por onde escoa aí um fluido com vazão constante, ou seja, em regime permanente. Bom, a partir aqui do centro da tubulação, vamos marcar algumas medidas que são importantes. Até a extremidade aqui da tubulação, ou seja, até a parede, temos que essa medida é o raio da tubulação, chamado de Rzão. O nosso interesse é calcular a tensão de atrito e a velocidade a 100 milímetros a partir do eixo da tubulação. Essa medida de 100 milímetros vou chamar de Rzinho. Então, vamos representar ela aqui, essa medida, a partir do eixo até uma medida de 100 milímetros, Rzinho. A diferença até chegar à parede da tubulação é uma medida Y, onde podemos dizer que o raio Rzão é a soma da medida Rzinho mais Y. Então, essa medida Y podemos encontrar como sendo o raio Rzão menos Rzinho, que é a posição onde queremos calcular a tensão e a velocidade. Bom, a partir da informação do texto, temos a velocidade média. A velocidade média é de 1,5 metro por segundo. Bom, o objetivo, primeiramente, é encontrar a tensão de atrito, que também é chamada de tensão de cisalhamento. Tá. A tensão de cisalhamento independe do escoamento ser laminar ou turbulento, e ela varia linearmente em função da medida Rzinho, onde ela é nula no centro da tubulação, onde vamos ter velocidade máxima, e é máxima na parede da tubulação. Então, temos que o perfil da distribuição da tensão de cisalhamento é linear em função aí da medida Rzinho, que parte do centro da tubulação e vai até aí a parede da tubulação, onde é Rzão. Aqui onde o raio Rzinho é igual a Rzão, a gente tem a tensão aí de atrito, ou seja, a tensão de cisalhamento na parede, que é chamado de tal zero. Então, podemos definir que a tensão de cisalhamento aqui, a uma medida R, que vai ser dado pela letra tal, é dada como sendo tal igual a tal zero, que multiplica Rzinho dividido por Rzão. Bom, então, para determinar aí a tensão de cisalhamento, a medida de 100 milímetros, precisamos determinar a tensão de cisalhamento na parede ali da tubulação. Então, dessa condição aqui, a gente vai lá na definição da velocidade de atrito.
tá? Que é na equação 1.28, onde temos velocidade de atrito, que é dado por asterisco, é igual a raiz quadrada da tensão de cisalhamento na parede da tubulação dividido pela densidade. Isso é igual à velocidade média, que multiplica a raiz quadrada do fator de atrito dividido por 8. Como precisamos aqui da tensão de cisalhamento na parede, tal zero, a gente, para isolar aqui, eleva os dois lados da equação ao quadrado. Então, aqui eleva ao quadrado e aqui também eleva ao quadrado. Então, aqui a raiz simplifica com o quadrado, aqui distribui o quadrado, aqui a raiz simplifica com o quadrado. A gente vai poder escrever que a tensão de cisalhamento na parede vai ser igual. A densidade vai passar multiplicando, multiplica do outro lado. Aqui fica velocidade média ao quadrado, aqui a raiz cortou com o quadrado, ficou o fator de atrito dividido por 8. Então, temos a velocidade média, foi fornecida, a densidade foi dada, a densidade relativa, mas podemos calcular a densidade. Para calcular aí a tensão na parede, precisamos do fator de atrito, tá? O fator de atrito vai poder ser calculado aí com a condição que a tubulação é lisa, mas agora precisamos definir qual o tipo de escoamento, ou seja, precisamos do número de Reynolds para calcular o fator de atrito, porque o fator de atrito depende do número de Reynolds. Então, podemos aí equacionar e calcular o número de Reynolds, que é igual a densidade vezes velocidade média vezes diâmetro dividido pela viscosidade dinâmica. Então, para calcular o Reynolds, a gente precisa da densidade. Então, vamos colocar aqui, ó, densidade. Como que a gente calcula a densidade? Se foi dada a densidade relativa, é a densidade relativa vezes a densidade da água, ou seja, a densidade relativa é 0,9, é um valor adimensional. Pode ver que não tem unidade de medida, que multiplica a densidade da água, que é de 1.000 quilos por metro cúbico, unidade do SI, ou seja, 0,9 vezes 1.000, temos aí 900 kg por metro cúbico. Então, podemos calcular o número de Reynolds agora. Então, vai ficar 900 aí, kg por metro cúbico, que multiplica a velocidade média, que é de 1,5 metros por segundo, que multiplica o diâmetro, que é de 0,30 metros. Tudo isso dividido pela viscosidade dinâmica, que foi dado de 0,0048 unidade Newton segundo por metro quadrado. Então, temos aí número de Reynolds. Fazendo análise dimensional para o número de Reynolds, a gente tem aqui, ó, quilo, aí aqui o metro, aí segundo e segundo da segundo quadrado. Massa vezes aceleração, isso é Newton. Tudo isso simplifica com o Newton. Aí aqui temos que esse metro corta com cubo, fica metro quadrado. Metro quadrado divide, corta. Número de Reynolds é adimensional. Então, vamos poder calcular o número de Reynolds. Então, vai ser 900 vezes 1,5 vezes 0,3. Isso daí dividido por 0,0048. Então, temos aí um valor de 84.375, tá? Que em notação a gente pode escrever como 8,4 vezes 10 à quarta. Esse é o valor de número de Reynolds, portanto é maior que 3.000 aí, né? Temos então, portanto, que é turbulento o escoamento. Então, temos um escoamento turbulento, né? E temos a condição de tubo liso. Para tubo liso e
uma faixa de Reynolds de 3.000, aí um Reynolds maior que 3.000 e menor que 10/5, a gente pode utilizar a fórmula de Blasius, que diz que o fator de atrito é igual a 0,316 dividido pelo número de Reynolds elevado a 0,25. Então, vamos poder calcular o fator de atrito como 0,316 dividido o número de Reynolds, vou pegar aqui o valor sem arredondar, 84.375 elevado a 0,25. Então, vamos calcular aí o fator de atrito. Aqui já tem o número de Reynolds, eleva a 0,25, aí faz 0,316 dividido pela resposta. A gente vai ter aí um valor de 0,018, vou deixar até aqui, 85 com 4 casas. Esse é o fator de atrito. Então, com o fator de atrito determinado, a gente pode calcular a tensão de cisalhamento na parede, que vai ser a densidade de 900 kg por metro cúbico, que a gente já calculou aqui, velocidade média ao quadrado, a velocidade média é 1,5 ao quadrado, aí vai ficar metro quadrado por segundo ao quadrado, quando elevar a unidade ao quadrado, que multiplica o fator de atrito, que é a dimensional, 0,0185, dividido por 8. Então, vamos ter aí, aqui, um quadrado, né? Uma unidade do metro vai cortar com um cubo que fica quadrado, aí tem quilo, metro por segundo ao quadrado dá newton. Newton por metro quadrado é pascal, que é a unidade de tensão de cisalhamento, ou pode deixar em newton por metro quadrado. Calculando vai ser 900, que multiplica 1,5 ao quadrado, que multiplica 0,0185, dividido por 8. Então, temos aí uma tensão de cisalhamento na parede da tubulação de 4,68 na unidade de Newton por metro quadrado. Então, agora que a gente tem a tensão de cisalhamento na parede, para um R de 100 milímetros, né? Ou seja, isso é igual, divide por 1.000, 0,10 metros, tá? E para um raio, quem é o Rzão? O Rzão é metade do diâmetro, é o D sobre 2, ou seja, 0,30 metros dividido por 2, ou seja, 0,15 metros. Então, temos que a tensão aí para um R de 100 milímetros vai ser a tensão tal zero, que é 4,68 newton por metro quadrado, vezes o Rzinho, que é de 0,10 metros, dividido pelo Rzão, que é de 0,15 metros. Ou seja, isso vai ser igual. Então, a gente pode pegar aí e fazer 4,68, que multiplica 0,1, que divide por 0,15. Então, temos aí o valor da tensão de 13,12 newton, tá? Essa é a tensão aí de atrito ou de cisalhamento a uma distância de 100 milímetros a partir do centro aqui da tubulação. Bom, para determinar a velocidade, a partir aí da lei universal de distribuição de velocidade, que é dado por V máximo menos V dividido pela velocidade de atrito, isso é igual a 2,5 vezes o ln de R sobre Y, tá? Então, a partir dessa equação, podemos achar qual é a velocidade. Isolando a velocidade aqui, vamos ficar com a equação V máximo menos V,
a velocidade de atrito passa multiplicando. Então, fica 2,5 que multiplica a velocidade de atrito vezes o ln de R sobre Y. Ou seja, isolando V, temos que vai ser, mantém aqui a velocidade máxima e vamos passar esse termo subtraindo, menos 2,5 velocidade de atrito que multiplica o ln de R sobre Y. Então, precisamos encontrar aí quem é a velocidade máxima e precisamos da velocidade de atrito. A velocidade máxima, sabemos que o escoamento é turbulento, tá? Então, a partir aqui, né, temos aqui já identificada a velocidade média. Então, vamos ter aqui o perfil de velocidade turbulento. Aqui não é zero, a velocidade na parede. E aqui no centro da tubulação a gente tem velocidade máxima. Aí, do exercício 1.1, nós temos aí que a velocidade média sobre a velocidade máxima para o escoamento turbulento é igual a 49 sobre 60. Então, podemos isolar aí a velocidade máxima, né? Passa para cá multiplicando, 60 multiplica, o 49 divide. Então, fica 60 sobre 49 vezes a velocidade média. A velocidade média nós temos que é de 1,5. E a velocidade de atrito, a gente já viu que é a raiz quadrada da tensão de cisalhamento na parede sobre a densidade. Então, podemos escrever que a velocidade vai ser igual a 60 sobre 49 vezes a velocidade média, menos 2,5, que vai multiplicar a raiz quadrada da tensão de cisalhamento na parede sobre a densidade, que multiplica o ln aí da medida R sobre Y. Então, para determinar aí a velocidade, só não está faltando determinar quem é a medida Y, que eu já deixei especificado para a gente aqui, mas não calculamos. Esse Y é igual o R, que a gente viu que é metade do diâmetro, 0,15 metros, menos a distância Rzinha, que é o ponto especificado onde eu quero achar a velocidade, que é de 0,10 metros. Então, o Y é de 0,05 metros. Então, substituindo os valores, a gente vai ter que a velocidade é igual a 60 sobre 49, a velocidade média é de 1,5 metros por segundo, menos 2,5. Aí vamos ter a raiz quadrada da tensão de cisalhamento na parede, que a gente encontrou de 4,68 na unidade de Newton por metro quadrado. Aí, dividido pela densidade, que a gente calculou, 900 kg por metro cúbico, vezes o ln de R, que a gente achou de 0,15 metros, dividido pelo Y, que é de 0,05 metro. Que metro com metro corta, aqui fica a dimensional. Aqui está tudo no SI, fazendo análise dimensional. Aqui dentro vai sobrar metro quadrado por segundo quadrado. Tirando a raiz, sobra metro por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, a gente pode calcular essa velocidade como sendo aí 60 dividido por 49 vezes 1,5. Aí vamos ter menos 2,5, que multiplica a raiz quadrada de 4,68 dividido por 900, que multiplica o ln de 0,15 dividido por 0,05. Então, temos aí um valor, deixando aqui duas casas, ou com uma casa só, 1,6, ou poderia ser 64, mas deixar 1,6 aí, metros por segundo, é a velocidade aí a uma distância de 100 milímetros do eixo da tubulação. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!